Bom dia, paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aleluia, Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos orar ao Pai. Quero pedir perdão se vocês ouvirem barulho de máquina, porque o pessoal aproveita, acho que o feriado, então usando a máquina aqui, minha vizinhança. Então, não tem como, né? Tô esperando faz tempo eles pararem com o barulho, mas não para. Né? Vamos ver se agora, em nome de Jesus, eles vão almoçar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamento, atos e omissões. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, apresentamos a nossa casa diante de Ti. Pai, nós declaramos que esse dia, Pai, é um dia, Senhor, declarado pelo Senhor na nossa vida. É um dia, Senhor, de grandes bênçãos e promessas sobre as nossas vidas. Senhor, assim como nós cremos e falamos, nós estamos preparados, Senhor, para receber o melhor nesse dia, Pai. Algo bom irá acontecer, Senhor. Repreende todo mal, toda tristeza, todo engano. Senhor, toca naquele que está, Senhor, acamado, necessitado de uma cura, Pai. Toca, Senhor, no enfermo espiritual, naquele que precisa de uma cura emocional. Pai, toca onde nós não podemos tocar, Senhor. Toca, Senhor, onde eu não consigo tocar, Senhor. Liberta, Pai. Tira todo o vício, todo engano, toda armadilha e toda cilada. Pai, tira toda opressão maligna, todo o cansaço físico e espiritual. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que por onde o mal veio, por 7 ele voltarás. Senhor, repreende a astuta cilada do inimigo, o engano, a armadilha, a cilada. Repreende, meu Pai. Nós cremos e confiamos, Senhor, e apresentamos a nossa casa, a nossa vida diante do teu altar. Nossa família, Senhor, está nas tuas mãos. É o que nós declaramos no nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, né? Sexta-feira da paixão. Sexta-feira onde Deus transbordou o amor dele por nós, dando Jesus naquela cruz. Olha o que diz, né? Aleluia. Eu vou ler aqui do verso 13 em diante, mas depois eu vou voltar e ler desde o capítulo do verso 1, né? Que é uma instrução de Deus para a nossa vida. Ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós cremos em algo. Nós cremos em Jesus, nós cremos no que ele fez por nós naquela cruz. Então nós não vamos ficar entristecidos, aleluia, acerca dos que já se foram, aleluia. Portanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, essa é a nossa crença. Que nós cremos que Jesus, ele se entregou na cruz, o corpo físico dele, né, morreu, como se a nossa natureza pecaminosa morresse junto com Jesus. E assim foi, como não? Assim foi. Todo aquele que aceita, ele é remido, ele é lavado, ele é purificado. Então ele ressuscitou em glória, como ele é, o Deus soberano, que flui em todo aquele que nele crê, flui, né? Todos os discípulos antes estavam sob, né? O Espírito Santo de Deus estava sobre eles, mas dentro de nós está o Espírito Santo de Deus, porque Jesus, ele se doou na cruz por nós, para que nós tivéssemos participação desse reino maravilhoso de Deus habitando dentro de cada um de nós. Que você possa lembrar, trazer isso à memória todos os dias da sua vida. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Assim como Jesus foi a primícias, Jesus foi o primeiro que ressuscitou, assim também todo aquele que nele crê. Os que dormem com ele voltará. Aleluia, estão guardados em Deus. Aleluia. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, ele está dizendo aqui como Deus disse, né? Nós dizemos isto pela palavra, que a palavra de Deus afirma que aqueles que dormem serão ressuscitados primeiramente antes de nós. Esse é um privilégio deles, porque eles morreram em Cristo Jesus. Se Jesus voltar hoje, nós fomos arrebatados em vida, né?
E nós temos que esperar primeiramente eles serem, né, ali ressuscitados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, né? Então, esse mesmo Jesus que no dia de hoje se comemora a paixão de Cristo, isto é, a paixão de Deus por nós naquela cruz, que deu Jesus, que permaneceu fiel, cumpriu um propósito por amor de mim e de você. Santo, perfeito, e ele recebeu sobre ele toda a punição que seria sobre a minha e sobre a tua vida. Você tem noção disso? O nosso Jesus, ele não merecia, mas ele decidiu. Ele decidiu passar por tudo, por uma causa muito maior. Quando muitos pensou que era o fim, era apenas o começo. Aleluia, era o início de uma nova aliança, de uma nova esperança para todo aquele que nele crê, né? Então, olha, dizemos isso não, dizemos pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda, não precederemos os que dormem. Então, primeiramente, né, são os santos, que a gente diz santos porque eles foram santificados em Jesus Cristo. Aqueles que dormem, eles subirão antes, né? Eles subirão antes. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Então, vai ser um evento único, perfeito, inabalável, né? Vai ser um evento que nunca ninguém viu na face da terra, né? Então, o mesmo Jesus, esse mesmo Jesus lá da cruz, que se entregou e não foi o coitadinho, ele cumpriu. Nós temos que aplaudir, né, a todo momento, glorificar o nome de Deus pela coragem, por tudo que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. E com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Então, Deus, ele diz que ele vai tocar essa trombeta, né? E vai ser um momento definitivo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse é o critério de Deus, né, para o arrebatamento. Primeiro, os que morreram em Cristo. Ele vai ressuscitar primeiramente, né? Então será ali, sem dúvida, um grande evento, né, quando Jesus vai voltar. E eles serão primeiramente arrebatados. Pois nós, os que ficamos vivos, juntamente com eles, né, com aqueles que já morreram em Cristo Jesus, seremos arrebatados, né, logo após, e seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o nosso Senhor nos ares. Então, que nós não venhamos esquecer que essa é a nossa promessa, que esse é o nosso projeto, que é para isso que nós temos que viver, esperando a vinda do nosso Jesus. Ele veio, ele cumpriu, ele pagou um preço na cruz. E o reino de Deus está em nós, porque ele pagou o preço para que nós nos tornássemos herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus. Aleluia! Ele deseja que nós possamos desfrutar de tudo que é dele por direito. E ele pagou esse preço por amor de mim e de você. Antes, nós estávamos debaixo de um jugo, nós estávamos debaixo de uma natureza pecaminosa devido à queda de Adão e Eva. Mas Jesus se tornou um homem. Nosso Deus, ele veio em forma de homem, carne, o pão vivo que desceu do céu, para pagar um preço pela minha e pela tua vida, né? Então, nós vamos encontrar o nosso Jesus nos ares. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse vai ser o maior evento que nós, como nós nos preparamos para um evento de uma festa, de um casamento, de um aniversário, de uma formatura, nós nos preparamos, nós planejamos, nós, né, fazemos o que nós podemos para ser em excelência, para que seja um grande dia, que tudo saia perfeito, que nós possamos, todos os dias, olhar para dentro de nós e limpar o nosso coração, sem acusações, sem, né, querer ser melhor que o outro, mas que nós venhamos olhar para dentro de nós e dar o nosso melhor, mesmo que a outra pessoa ainda não dê o melhor dela, mas que você que tem o conhecimento de Jesus possa dar o seu melhor.
que você possa ser luz, pode ser paz, e não o acusador, não o juiz, mas que você venha ser amor, venha ser compaixão, que você venha ser desprendido do seu ego, do seu juízo, né? Que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, a palavra do Senhor diz, porque convém julgar conforme aquilo que convém ao homem, né? Então, e Jesus não foi assim, ele pagou um preço na cruz para que todo aquele que nele crê, independente do pecado, independente do que fez, independente do que a pessoa é, e nós estamos sendo lapidados todos os dias da nossa vida para termos esse encontro, esse evento magnífico, aleluia, com o nosso Senhor Jesus nos ares. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim estaremos sempre com o Senhor. E assim estaremos sempre. Vai ser uma reunião, né? Vai ser um evento, vai ser algo maravilhoso que nunca se houve e nunca mais haverá. É o nosso Jesus vindo. Nós temos que almejar isso. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Não temos que olhar como um coitado, mas olhar e glorificar e bendizer o nome dele, que ele venceu. Ele venceu na cruz todo o mal, toda a armadilha e toda a cilada. E nós temos que glorificar a ele, esperando esse grande dia, vivendo com excelência. Olha, portanto, consolai-vos uns aos outros. Então, nós temos que entender, né, e falar, e testificar, e consolar, e dizer, olha, se você está em Cristo Jesus, você vai ter um futuro glorioso. As percas é apenas passageira, porque algo maior, Jesus aponta para algo muito maior, aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos nem sequer ouviu, e nem sequer desceu ao nosso coração. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas como andar em piedade? Como chegarmos e cumprirmos tudo isso para sermos arrebatados com Cristo Jesus? Olha o que ele diz em verso 1 do capítulo 4 ainda de 1 Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, vos rogamos que exortamos no Senhor Jesus. Então aqui, né, é uma exortação, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então, ele estava instruindo, né, de maneira como o povo deveria andar diante de Deus. Para o quê? O que que isso promove na vida da pessoa? Quando ela obedece, né, tem que ser um estilo íntegro diante do Senhor. Tem que ser por inteiro. Assim andai para que possais progredir cada vez mais. Então, o comportamento de cada um de nós é o que vai nos direcionar para um crescimento espiritual. É o que vai apontar para o crescimento espiritual. O crescimento espiritual de cada um, ele tem a ver conforme a pessoa, ela leva a sua vida, como ela anda, como ela administra a sua vida. Aleluia! Para que possais progredir, tanto no espiritual, quanto no material. As bênçãos e as prosperidades têm a ver conforme você crê, conforme você agrada a Deus, como você deve andar para agradar ao seu Senhor. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo nosso Senhor Jesus. Então, o mandamento de Deus para nós é que nós sejamos santos, que nós sejamos santificados, que nós venhamos crer em Jesus, que nós venhamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro, para nós alcançarmos, para nós estarmos dignos diante do Senhor. Que nós venhamos examinar a nós mesmos todos os dias. Aonde está a tua fé? Está em Jesus, naquilo que ele fez por você na cruz? Então você vai glorificar, vai bendizer. Todos os dias você vai esperar algo bom. Você vai ser um instrumento para ser algo bom na vida de alguém, para ser algo bom para alguém. Ó, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, a vontade de Deus é que nós venhamos ser santificados todos os dias, que nós venhamos nos abster, né? Que nós venhamos deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida. E uma das coisas era se abster da prostituição, isso é, da imoralidade. É você olhar algo e falar assim, eu posso estar sendo tentado, mas maior é o meu Deus.
Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu prefiro ficar com Deus, eu prefiro ficar com a bênção, com a promessa, com a vinda de Jesus Cristo. Eu prefiro ficar santificado em Deus, né? Estar como tapado diante dos homens, mas é dizer não para a minha carne. É dizer não, porque Jesus, ele venceu a carne dele, porque ele disse, ele foi 3 vezes ao Pai dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. O nosso Jesus foi tentado. Ele foi tentado em fugir por algum momento. Ele foi tentado porque ele sabia que ia vir sobre ele toda a condenação. E naquele momento de toda a condenação sobre ele, o Pai não iria olhar para ele, porque Deus não compacta com o pecado. Por um momento ele foi destituído da glória do Senhor. Por um momento, né? Mas então, ele sendo santo, ali o sacrifício foi aceito, perfeito, inquestionável, irrevogável e eterno. Esse sacrifício de Jesus por nós cobre-nos de todo o mal. Se você crê nesse sacrifício, não há palavra contrária, não há palavra de maldição, oração contrária, nada, nem sacrifício, né, que o homem possa fazer na face da terra, que vai cobrir o que o sangue de Jesus faz por mim e por você. Anulada e quebrada está toda obra maligna, todo encanto, toda palavra de maldição, toda oração contrária, todo engano sobre a vida daqueles que nele crê. Em nome de Jesus, eu tomo posse, toma posse, meu irmão, em nome de Jesus, aleluia. Então, aqui a primeira exortação: abster-se da prostituição, da imoralidade sexual. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Esse é um critério do homem honrar a sua família, da mulher honrar a sua família, abster-se de toda a prostituição, não ceder às investidas do maligno, não se ceder à investida de alguém sobre a tua vida, porque um momento, ele é só um momento, mas ele pode definir, sim, o seu destino, se você permitir um momento na tua vida. Aleluia. Então, você pode decidir ceder a tua carne, ou você pode se santificar, resistir, dizer não ao pecado, por amor de Jesus Cristo, porque você quer viver para algo muito maior. Aleluia. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, que você não venha ceder aos pensamentos de paixões, de desejo, depravados, quando você ver algo que ressalta os teus olhos. Nossa, olha ali, a grama do vizinho é mais bonita. Olha, né? Que você não venha ceder a tua carne como os gentios que não conhecem a Deus. Porque quem age assim é aqueles que andam em trevas, aqueles que ainda não conhecem a luz, é aqueles que ainda não conhecem a Deus. Eles vão ceder a carne, mas você faz parte da promessa. Você faz parte daquilo que Jesus fez por você na cruz. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-los dissemos e testificamos. Então, aqui, está falando a respeito da pessoa andar com mal conduta, tanto ali por causa de prostituição, tanto como a respeito de fraudar, né? De levar vantagem, de passar a perna, de superfaturar, que nós não venhamos ser assim. Nós não devemos ser assim, é que diz, né? Em negócio algum, em nada nós podemos querer levar vantagem sobre os nossos irmãos, sobre outras pessoas, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Então o juízo de Deus, ele não vai compactuar com o pecado, mesmo você falando que crê em Jesus Cristo. Se você não anda em retidão, você não é honesto, você não cumpre seus deveres, você sai por aí fazendo dívidas e mais dívidas, sabendo que não tem condições de pagar, sabendo que você deixou coisas para trás, sabendo que você deixou dívidas para trás, engano, e você pensa que Deus vai estar nesse negócio? Não, Deus ele não vai compactuar com o pecado, é o que Deus está dizendo. Nós temos que administrar bem
a nossa vida, a nossa finança, a nossa vida pessoal, a nossa vida sentimental. Nós temos que resistir ao pecado. O inimigo vai todos os dias propor algo para mim, para você, mas nós temos que resistir ao pecado. Aleluia! Como também antes vos dissemos e testificamos. Então, toda essa conduta, essa possibilidade de haver uma tentação na vida nossa, já está sendo aqui, né, testificado. Como foi testificado, nós temos que santificarmos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque não nos chamou Deus para imundícia. Não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Então, Deus, ele nos chamou para nos santificarmos, para sermos santos, e não para sermos depravados, não para nós darmos tudo à nossa carne. Todos nós temos que fazer renúncia. Todos nós temos que pagar um preço. E qual é o preço a ser pago? É o preço em ser fiel a Deus, em esperar esse grande dia, onde nós vamos poder subir com Jesus aos ares, aonde nós vamos poder reinar com Deus, aonde nós vamos ser arrebatados em Cristo Jesus, aonde nós vamos receber a herança que não é merecida, mas por Deus a nós foi concedida através do que Jesus fez por nós na cruz. Aleluia! Ó, em verso 8 diz, portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus. Então, quem despreza esse mandamento de se santificar, de amordaçar o desejo da tua carne, ele não está desprezando o homem. Quando alguém vem e orienta e fala o caminho que deve andar, essa pessoa, ela não está desprezando alguém. Ela está desprezando o próprio Deus, ó, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo de Deus foi dado a todo aquele que crê em Jesus Cristo, como nós podemos não viver uma vida de santificação? Como nós podemos ceder às coisas da carne? Né? Então, aqui, a evidência de que nós cremos em Jesus Cristo e temos o Espírito Santo de Deus é nós vencermos os nossos desejos, as afrontas do inimigo, nós não cedermos às investidas do inimigo. É nós ali suportarmos quando vier aparentemente algo bom que vai ferir o coração de Deus, né? Que nós venhamos resistir à carne, né? E que o homem e a mulher, ele tem que ser santo, porque ele tem que carregar isso que ele tem dentro dele, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. E então ele tem que dizer não, né? Então a evidência da nossa fé é nós resistirmos ao pecado, é andarmos em santidade. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, né? Então, não precisais que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, Jesus já deixou bem claro, amai uns aos outros. Quem tem o Espírito Santo de Deus, nós temos que definitivamente, nós temos que entender, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, como você tem que ser amado? Primeiro você tem que amar como Cristo amou. Se você se ama, você não vai ceder à prostituição, você não vai ceder aos desejos da carne, você não vai sair por aí se endividando, enganando as pessoas, fazendo mal, porque tudo isso é colheita para você mesmo. Toda vantagem que você possa pensar que está levando sobre alguém ou dando à tua carne, você está ali definindo como vai ser o seu final, como vai ser o seu destino, como que vai ser. Então, se você se ama, você vai ser melhor todos os dias. Você vai negar aos desejos da tua carne, mas você vai buscar em Deus força para resistir todas as astutas ciladas do inimigo. Hoje é o dia de nós olharmos para nós e vermos, Senhor, no que eu tenho falhado. Será que eu tenho sido digno daquilo que o Senhor fez por mim na cruz? Será, Senhor, que eu tenho me comportado como uma serva e um servo do Senhor? Será que eu tenho cuidado de carregar esse espírito que o Senhor cedeu a nós em excelência? Aleluia! Olha, então, quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus,
que vos ameis uns aos outros. Então, definitivamente foi o próprio Deus quem declarou e instruiu que nós venhamos amar uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Então, esse povo de Tessalonicenses, eles já ali, né, ajudavam os irmãos da Macedônia, né? Ó, então, eles já amavam, eles já instruíam, eles já ajudavam no que podiam. Ó, exortamos-vos, porém, que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Então, aqui o apóstolo, né, Paulo está dizendo que ele deseja que cada vez mais eles venham crescer em amor, em abundância, em generosidade, cada vez mais venha cumprir a vontade de Deus na face da terra. E vos procureis viveis quietos e tratar dos vossos próprios negócios, isto é, não fique aí a caçar confusão, cuida da sua vida, né, dos seus interesses e trabalhar com a vossa própria mão, como já vô-lo temos mandado. Então, isso é trabalhar para possuir, para manter tua família em excelência, buscando de Deus ali a prosperidade, a bênção. Se nós obedecemos a Deus, olha, porque vos bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. E esses mandamentos que Deus dá, assim, quando nós andamos neles, nós vamos progredir cada vez mais, como diz no verso 1, né, de Tessalonicenses, capítulo 4, que diz que nós, finalmente, irmãos, vos rogamos que exortamos no Senhor. Então, ele está exortando no Senhor Jesus, que assim assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Então, eles receberam uma instrução dos discípulos do Senhor, como deve andar e agradar a Deus. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Aqui está o segredo. Para nós progredirmos, é nós negarmos a nós mesmos, negarmos a nossa carne, a prostituição, o engano, a trapaça. E assim nós vamos, né, progredir cada vez mais em fé, em amor, em abundância espiritual e financeira. Para que andais honestamente, no verso 12, para que com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Então, quando nós andamos em Cristo e trabalhamos, nós nos esforçamos para ser melhor, nós damos bons testemunhos. Nós estamos dando bom testemunho para os que para que andais honestamente para com os que estão de fora. Isto é, que você seja exemplo para aquele que não crê ainda em Jesus, para que você possa ser um bom exemplo para aqueles que ainda não conheceu Jesus, não foi alcançado, mas que a forma que você carrega a tua vida, sendo honesto, não sendo ali briguento, né? Ó, procurais viver quietos, isto é, viva em paz, né? Que você venha viver de forma amável e não aquela pessoa barulhenta, briguenta, cheia de orgulho, né? Que quer resolver tudo na força do ódio, do tapa, da briga e quer fazer valer a sua vontade em cima das pessoas. Não, nós temos que trabalhar com a nossa própria mão, como já temos mandado. Então, é não roubar, é trabalhar, é viver, né, para sustento da sua família, do seu sustento, e não na custas de outras pessoas, não querendo levar vantagem, não superfaturar, não dar mau exemplo. Quando alguém olha para você e fala assim, eu não quero ser igual, olha aquela pessoa trapaceira, olha aquela pessoa me vendeu algo que já estava quebrado, algo que já estava, né, para estragar, um carro que já estava para fundir o motor. Não, que você venha vender, que você venha trabalhar, que você venha ser honesto. Aquilo que você não quer que faça para você, não faça aos outros. E Deus vai te honrar. Melhor você ficar com prejuízo. E Deus vai te honrar do que você passar esse prejuízo para alguém. E então você dar mau testemunho do reino de Deus. Que a pessoa vai falar assim, eu não quero ser igual àquele crente. Eu não quero ser igual àquela pessoa. Você viu o que ela fez? Você viu a desvantagem, a vantagem que ela levou sobre mim? Né? Eu não quero ser igual. E depois diz que é crente. É isso que você vai ouvir. Por quê? Sendo
nós tentando fazer tudo correto, já somos acusados, caluniados, né? Porque o inimigo sempre vai tentar tramar contra o povo de Deus. Mas nós não podemos deixar brechas. E nós devemos clamar a Deus. Se nós estamos andando na honestidade, Deus, ele vai nos testificar. Deus é o nosso juiz. Eu sempre costumei dizer, quando alguém levantava algo, um falso testemunho, porque sempre vai existir, né? Porque em árvore que dá fruto sempre vai haver pedradas. E eu sempre dizia assim, até eu dizia assim para minha líder, eu dizia assim, olha, eu não vou me justificar. Eu peço para que Deus me justifique e a verdade sempre vai vir à tona. A verdade sempre vai vir à tona. E eu falo, quando alguém tem algo e ela tem certeza, ela não fala por trás de nós. Ela fala na nossa frente. Ela vai nos confrontar, vai nos exortar. Ela vai nos mostrar, né? Para que nós não venhamos perder nossa alma. Porque também aquele que não exorta, sabendo do erro, ele também compacta com aquele pecado. Mas que nós venhamos diante de Deus, sermos cada dia melhores. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que procurar dar o nosso melhor, em nome do Senhor Jesus. Ó, para que andais honestamente para com os que estão de fora. Então, nós temos que servir de exemplo para todo aquele que não crê em Jesus. Nós temos que ser exemplo, né, para aquele que não crê em Jesus. Porque tem a ver sobre o que você carrega dentro de você e não sobre o que a outra pessoa carrega dentro dela. Depois não adianta a pessoa fazer tudo errado e naquele grande dia querer ser salvo com Cristo Jesus. Querer receber grandes galardões. Não tem como. Você tem que ter mudança, renovação mental. Tem que ter uma metanoia, isto é, sofrer uma metanoia, sofrer uma renovação mental. Crer no que Jesus fez por você, tomar posse, mas renunciar à tua carne, renunciar aos seus desejos, renunciar às trapaças. É crer que a sua dependência não vem de coisas, de pessoas, mas de Deus. Amém? E não necessitais de coisa alguma, ó, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, quando nós seguimos fielmente os mandamentos de Deus, nós não vamos carecer de nada, porque Deus vai ser a minha e a tua providência. O nosso Jesus cumpriu por nós. Ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando nós servimos Ele de todo o coração, de nada vamos ter falta, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.